É por isso que o Senhor nos trouxe para esse lugar, né? Nos levou para casa, assim como Ele fez com a arca, com Obed-Edom. Assim a arca, a presença do Senhor, tornou para alguns lares, ou não, né? Que a gente tem falado é aquilo que nós estamos entendendo e compreendendo, irmão. Aqueles que não estiverem entendendo, eu acredito que nós vamos retornar ao templo outros homens, ou um novo homem ou uma nova mulher, né? Eu acredito que esse tempo que nós estamos em casa, nós estamos refletindo em muitas coisas, e eu acredito num Deus que Ele continua fazendo, né? O reino está em movimento, o reino não parou, né? O que nós achamos é que parou tudo. É aquilo que nós estamos falando, né? No ano que Reuzias morreu, antes falou isso aqui esses dias, ele orou na terça, já tinha falado na 12 horas de adoração, então acredito que há uma conexão, né? E no ano que o rei Osias morreu, né? Isaías viu a glória de Deus. Então, o que nós precisamos entender é que a dinâmica do céu continua a mesma. Ainda que você parou, ou alguns parou, alguns estão dizendo que o Brasil parou, a dinâmica do céu continua a mesma, né? E aí ele vê algo, ele viu ao Senhor sentado no alto e sublime trono, né? Os anjos, os querubins, os serafins, 24 anciões adorando ao Senhor e clamando: Santo, Santo. Então, o Senhor nos levou para um lugar de morte, o Senhor nos levou para o secreto, o Senhor, Ele nos levou para um lugar onde de fato nós não tinha o que depositar, né? Então muitas pessoas se escondem atrás de um entretenimento. Eu danço na igreja, eu sou músico, eu sou do departamento tal, eu sou do teatro. E agora como sobreviver? Como sobreviver? Será que nesse tempo o Senhor está te dando coisas novas? Eu preciso entender que Ele é um Deus de coisas novas. Então, quando eu voltar ativa, eu vou voltar melhor. Por que eu vou voltar melhor? Porque o Senhor tem revelado para mim a sua vontade. Então, ainda que algo na minha vida morra, os céus estão com a mesma dinâmica. Os céus estão se movendo com a mesma dinâmica. Amém, queridos? Vamos orar, Pai. Nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Pai, pela vida dos teus filhos que se colocaram à disposição para estar nesse lugar. E nós somos gratos, Senhor, pela vida deles. E eu creio, Pai, que assim como o Senhor já tem ministrado nos louvores aos nossos corações, o Senhor agora vai ministrar a sua palavra para que de fato nós possamos entender e compreender o que o Senhor tem para desenvolver nesses dias. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Então tá todo mundo ligado aí, né? A internet de ninguém tá caindo. Então vamos abrir comigo aí em Êxodo. É isso mesmo. Abre comigo em Êxodo 12. Êxodo 12. Amém? Quem está comigo aí em casa, Deus está me sendo até meio paciente, né? Porque eu já vou lendo tudo, mas eu acredito que hoje nós vamos precisar de um tempo para que de fato a gente possa entender o dia de hoje, aquilo que o Pai está construindo a partir de nós, né? Então, Êxodo 12 diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este mês passa a ser o mais importante para Israel. Será o primeiro mês do ano no calendário dos hebreus. Reúna toda a comunidade de Israel e diga: no 10º dia deste mês, cada um vai pegar um cordeiro dentro dos grupos de famílias. Terá de ser um cordeiro para cada família. Se uma família for pequena demais para o cordeiro, ele convidará o seu vizinho mais próximo, e só
calcular quantas pessoas bastam para comer um cordeiro. O cordeiro deverá ser sem defeito, macho, de 1 ano. Em vez de cordeiro pode ser um cabrito. Guarde o animal até o 14º do mês. Nesse dia, no fim da tarde, toda a comunidade de Israel matará o seu cordeiro ou cabrito, e o sangue será passado no alto e nas laterais das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. O 11 diz assim: ao comerem, estejam vestidos, sandálias nos pés e o cajado na mão, e coma depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Então isso aqui você vai ver que, e o Senhor disse a Moisés e Arão, eles estavam onde, irmão? No Egito. E quando Deus ele começa a revelar a sua vontade para Arão, para Moisés, eles estavam num lugar totalmente sem expectativa de que Deus poderia fazer alguma coisa. Eles eram escravos, eles estavam debaixo de um jugo, debaixo de um reinado. Então eles precisavam se submeter. E agora eles estavam debaixo de Faraó. E aí agora Deus levanta Moisés. Você vai ver que quando Deus chama Moisés, ele foge. Vamos contar a história de Moisés um pouco. Sei que você sabe, mas eu quero falar um pouco da história de Moisés. O homem que ele, olhando para a vida dele, olhando para de tudo aquilo que ele olhava, a perspectiva da sua vida, como ele poderia hoje, um homem simples, ele era um homem simples, e agora olhando para a realidade da sua vida, criado na casa de Faraó, mas só que o coração dele já era um coração simples, e foi por isso que o Senhor escolheu. Então você vai ver que Moisés, um homem com esse coração simples, o cara cometeu um crime. Ele matou um egípcio, foge para o deserto e fica 40 anos no deserto, nesse deserto. E agora Deus se revela a ele, aonde? Em uma sarça ardente. E o que chamou a atenção de Moisés? Um fogo que não se consumia, um fogo que não se apagava. Então logo Moisés, antes de fato de Deus começar a desenvolver Moisés para uma grande missão, Deus tocou o coração de Moisés com o fogo do seu espírito. Então não tem como, irmão, se nós não entendermos aquilo que o Pai está desenvolvendo em espírito, nós nunca vamos entender a missão. Então primeiro eu preciso ser tocado por aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E logo quando o Espírito ministra ao meu coração, eu começo a entender e compreender a missão de Jesus. E por que muitos não estão compreendendo a missão de Jesus? Porque eles não têm andado em espírito. Então, primeiro Moisés precisou caminhar em espírito, para entender aquilo que o Pai queria desenvolver a partir dele. E logo ele entendendo, um cara que cometeu um suicídio. E agora ele oculta o cadáver desse cara. Agora o cara já responde por 2 crimes, irmão: homicídio e ocultação. Aí você olha assim, mas foi esse cara que Deus escolheu? Foi esse cara. E agora olhando para a realidade de Moisés, o que você olha, olhando para a vida de Moisés, para a realidade de Moisés? Parecia que Moisés estava cometendo o quê? Uma rebelião. Sim ou não? Porque agora ele está tirando um povo de um lugar. E os nossos dias de hoje, irmão, mas sair do Egito não é rebelião, e sim libertação. Então é isso que nós precisamos entender, qual o estágio que nós estamos e qual o caminho que o povo está percorrendo. Porque nem sempre é rebelião, e sim libertação. Então Moisés estava tirando um povo de um cativeiro, e agora Deus estava marcando a vida daquele povo. Como? Ele dizendo: este mês passará a ser o mês mais importante do povo de Israel. E ele diz assim: e aonde Deus revela isso para eles? No Egito, no lugar de aflição,
num lugar de deserto, num lugar de seca, num lugar onde ele se sentia homens improváveis. E é nesse lugar que Deus marca a história, porque Deus, ele não faz para que você acredite, ele te dá uma palavra para que você percorra em cima da palavra. Então o que Deus vai fazer não é algo que agora eu estou me movendo porque eu estou vendo coisa acontecer. Não. Eu não preciso ver, eu preciso olhar as escrituras e entender que eu estou percorrendo em cima dela. A palavra de Deus diz que ele zela pela sua palavra, amigo. Pode se passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Então hoje o que a igreja não está compreendendo é que nós precisamos andar debaixo de uma palavra. Então quando você anda debaixo de uma palavra, vai ter coisas que você não vai precisar orar mais. Então tem muitas pessoas orando, perdendo tempo orando por coisas, e Deus está dizendo, cara, volte para a palavra. E nós estamos andando por caminhos, porque de fato nós não temos olhado as escrituras e andado em cima daquilo que Deus tem falado. Então a origem da Páscoa, como hoje um dia a Páscoa, é muito mais do que o chocolate. Hoje eu passei perto de algumas lojas americanas, estou aqui fazendo propaganda, né? Não tinha coronavírus para o chocolate, irmão. A fila terrível. E o povo está sem dinheiro, tem que dar R$600 para o povo, porque o povo não tem nada, porque o povo não tem o que comer, porque o povo não tem o que vestir, a comida está acabando, mas o povo não deixa de comer o chocolate. E não tinha, o povo não estava, alguns com máscaras, eu ficando, meu Deus. Aí na segunda-feira está todo mundo oprimido em casa, porque nós te movemos com a expectativa daquilo que nós estamos vivendo. Então a minha expectativa, logo eu me movo pelas minhas emoções. Então logo eu me pego por esse mundo capitalista, onde os dias da mãe, eu preciso ser o dia da mãe para me dar um presente para minha mãe. Agora eu preciso do Natal para comprar uma roupa nova. Porque nós estamos nos movendo por aquilo que nós estamos vendo, não por aquilo que cremos. Mas só quando Deus dá uma palavra para eles, Deus dá uma palavra para eles no Egito. É tipo agora, para alguns está difícil mesmo, dizendo, cara, como que nós vamos viver daqui para frente? Mas estamos dizendo, estamos debaixo de uma palavra. Porque nossa fé não está esmorecida, irmão. Adoramos com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade nós estamos adorando, porque nós não se movemos por aquilo que vemos, se movemos por aquilo que cremos. E Deus deu uma palavra para nós, ainda quando estávamos no Egito. Eu lembro que quando minha mãe dizia para mim, você vai ser um pastor, você vai ser um pastor, e eu, sabendo que uma hora Deus iria me pegar de fato, mas eu sempre dizia, não. Enquanto eu me movia pelo que vejo, pelo que eu estava vendo, minha mãe estava se movendo por aquilo que ela estava crendo. Então as nossas expectativas são assim. Enquanto uns se movem pelo que vê, alguns se movem pelo que crê. E agora esse povo estava se movendo por aquilo que eles acreditavam em Deus. E aí ocorreu um pouco antes do derramamento da última praga. Antes da última praga, Deus dá uma missão para os filhos. Deus deu uma missão para o povo. Qual foi a missão? Esse dia será marcado, mas não o dia do coelhinho, o dia da Páscoa, mas um dia que é onde todo o povo, eu vou pegar esse povo, vou guardar esse povo e vou fazer que ele ande em lugares que eles nunca andaram. Eu vou fazer com que eles percorram lugares que eles nunca percorreram. Eu vou fazer com que eles tenham coisas que eles nunca tiveram. Então o que nós precisamos entender é aquilo que nós estamos construindo. Se eu não entender aquilo que o Pai está construindo a partir de mim, se eu não entender a partir da minha, se eu caminhar a partir da minha capacidade, eu não vou caminhar.
Então muitas pessoas estão caminhando a partir da sua capacidade. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Enquanto nós estamos se movendo pela nossa capacidade, nós não vamos sair do lugar que estamos. Então preciso entender que todas as vezes que eu olho para a minha capacidade, eu estou dizendo, eu não me movo pelas minhas capacidades, eu me movo por aquilo que eu estou crendo. Entende, irmão? E aí logo nós nos colocamos em um lugar que é onde nós nunca estivemos antes. Aí você vai ver que antes dessa última praga, Deus dizendo que iria matar todos os primogênitos do Egito, aí vem o termo Páscoa. O termo Páscoa, Deus dizendo, agora eu vou libertar o meu povo. No hebraico significa Pesh. Pesh, é isso. Que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Então o que Deus está dizendo para eles agora? Agora vocês vão além daquilo que vocês sabem, eu vou além daquilo, das possibilidades de vocês. Agora vocês não vão ficar somente no Egito, há uma terra. Vocês agora vão passar essa marca do Egito para uma terra. Que terra é essa? Uma terra prometida. Vocês vão passar por cima. Então de fato Deus estava estabelecendo, e ele foi instituído pelo Senhor. Entendeu o seguinte: Moisés, um homem instituído pelo próprio Deus, pela sua capacidade humana, ele olhando para a sua realidade, ele achava que ele não conseguiria. Então logo ele chama o seu irmão dizendo, bota esse cara para falar por mim, porque eu não tenho como desenvolver. E aí você vai ver que é exatamente esses que Deus pega, irmão. Todo cara que se acha capacitado demais, ele vai errar no caminho. Ele sempre vai acontecer algo na vida dele para que Deus quebre o coração dele. E agora Moisés, com toda a simplicidade, diz, quem sou eu, mano? Quem sou eu? E agora você vai ver que agora Deus escolhe esse cara, diz assim, beleza Moisés, eu vou pegar o seu irmão, eu vou falar contigo, você vai passar algumas coisas para ele vai passar para o povo. Mas só que quem vai libertar o povo vai ser você. E por que Moisés iria libertar um povo? Porque Moisés, querido, ele viveu na casa de Faraó. Então Moisés, ele era legítimo para libertar um povo. Arão era escravo, mas Moisés era livre. O que Deus trabalha, ele trabalha com alguém legítimo. Porque Deus não poderia colocar Arão para libertar um povo, porque um escravo não liberta o outro. Então ele precisou levantar alguém que ele cuidou desde criança. Ele era legítimo. Esses dias eu estava questionando Deus algumas coisas. Eu perguntei a Deus se ele era o inimigo do avivamento. Eu estava falando com o Pedro esses dias. Falei, caraca Deus, a gente ora direto, porque nós precisamos orar por coisas que vai promover você mesmo. Porque o Senhor não vem logo e faz o que tem que fazer. E aí nós estávamos lá em Crônicas 13, 1 Crônicas 13, vai falando de tudo, uma trajetória que Davi fez para levar a arca do Senhor. Você vai ver que Davi, em carregar a arca do Senhor, você vai ver que Deus dá um padrão para Moisés de como construir o tabernáculo. Sim ou não? Não dá um padrão? E agora Moisés não podia fazer abaixo do padrão que Deus tinha dado. E Moisés construiu da forma que Deus pediu. E aí o que acontece quando a arca volta lá dos filisteus? O que Davi faz? Ele consulta os governantes, foi isso? Consulta os príncipes, os reis, os prefeitos da cidade. E agora ele coloca a carruagem em cima dos bois. E logo a carruagem, ela faz o que, irmão? Dá uma parada brusca, cai, e Uzá morre. Mas por que isso aconteceu? E o Senhor falou assim, tá vendo o que aconteceu? Porque Davi, ele não se moveu de acordo com o padrão que eu estabeleci. Então Davi, ele chama os governantes, ele chama os prefeitos,
e logo ele não se estabelece no padrão, ele esquece do padrão, e Uzá morre, e Uzá cai naquele lugar, e Davi começa a temer ao Senhor, e logo ele vai perguntar ao Senhor como que o Senhor queria que ele levasse a arca. E agora o Senhor ensina Davi qual era o padrão. O que é isso, querido? Nós aprendemos com isso que há um padrão. O Senhor estabeleceu um padrão para que viesse o grande avivamento. E se nós não se adequarmos a esse padrão, o avivamento não vai acontecer. Porque Davi estava preocupado com as alegorias e a popularidade. E eu falei: Senhor, e aí, vamos fazer um grande avivamento? Ele falou: não, cara, eu não sou inimigo do avivamento. O problema é que você pode se tornar o meu inimigo. Porque nós estamos muito preocupados com a popularidade e como nós vamos fazer para que Deus venha. A ornamentação. Mas só que Deus estabelece um padrão. Aí você olha para a vida de Jesus, você olha para a vida dos homens de Deus, você olha para a vida dos profetas, você vai ver que eram homens simples. O Senhor sempre, você vai ver quando Deus escolhe Davi, ele estava onde? Atrás das malhadas. Josué com medo, Gideão malhando trigo no lagar com medo, Moisés: não, eu tenho dificuldade. João Batista, já entenderam, eu sou a voz do que clama no deserto. Então era homem simples. O problema é que nós estamos muito preocupados com as alegorias, nós estamos preocupados com a popularidade, nós estamos preocupados de armar um ambiente para que o Senhor venha. Então a nossa religiosidade, nós achamos que o Senhor vai se mover de acordo com a nossa religiosidade. Agora a gente vai botar um cara que toca legal. Agora a gente vai botar um cara que ministra, ele sabe como fazer um povo adorar. Então virou uma peça de teatro na igreja, porque todo mundo sabe fazer tudo, cara. Mas o de fato que nós não sabemos o que fazer para ter um coração quebrantado. O de fato nós não sabemos o que fazer para tocar o coração de Deus. Os nossos acordes são lindos, as meninas da dança são lindas, mas o que fazer para tocar o coração de Deus? O que fazer para que o padrão, para que o avivamento venha? O que eu preciso fazer? Por isso que eu estou falando, esses dias o Senhor nos escondeu, cara. Porque o avivamento não vai vir através de um lugar e dizer: uau, grande avivamento em Rocha Miranda. Eu acredito nesses dias um grande avivamento global. O Senhor vai fazer em todos os lugares. Em todos os lugares. É isso que nós precisamos entender. Então você vai ver que o próprio Deus foi instituído por o próprio Deus instituiu Moisés. E o Senhor Deus, como estatuto perpétuo, que é o sacrifício de Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Então é isso que nós precisamos entender. Com o passar dos anos, a data se transformou uma oportunidade de aquecimento das vendas para o comércio, mas nem de longe está o seu principal objetivo, o sentido real da Páscoa. A Páscoa é completamente espiritual. Então nós, como cristãos, estamos perdendo o verdadeiro sentido da Páscoa. Então nós estamos preocupados. Tem que dar um bombom para fulano. Precisa comprar o ovinho para fulano de tal. Porque senão meu filho vai chorar. Porque senão meu filho vai fazer isso. Senão meu filho vai fazer aquilo. O que fulano vai pensar se eu não comprar nenhum bombonzinho? Porque nós estamos entrando nesse lugar do comércio. Então a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa nesses dias, o comércio tem nos roubado. O comércio tem nos roubado, mas queremos um grande avivamento. Então vamos lá, o que é a Páscoa? Por que ela existe? Qual o significado nos nossos dias? Por que ela existe? Qual o sentido? Qual o significado? O porquê a Páscoa? Então você vai ver que a Páscoa judaica foi celebrada pela primeira vez um pouco antes da saída dos hebreus no Egito. Na verdade, ela marca o início da última praga e a morte dos primogênitos. O anjo do Senhor passaria e tiraria a vida dos filhos mais velhos de cada filho que tivesse aliança com Deus. Era para que o anjo pudesse fazer distinção à Páscoa
estabelecida. Então, aqueles que estivessem com os umbrais da porta lá, com o sangue de Jesus, aí o anjo da morte passava e nada acontecia. Então vamos lá, a data é extremamente importante para o povo de Deus, tanto que passou a marcar o início do ano, isto é, entre março e abril, o calendário anual começaria por eles. No 14º dia, a data, o chefe da família deveria separar um cordeiro ou um cabrito macho de um ano perfeito e oferecer em sacrifício ao Senhor, até o pôr do sol daquele dia. Então o que nós precisamos entender? Você vai ver que tem um texto que diz que eles precisavam comer todo o cabrito, ou todo o cordeiro. A família, e aquela família que tinha pouca gente, ela poderia chamar alguém para de fato estar junto com eles. E aí, a Bíblia diz que eles precisavam comer todo o cordeiro. O que isso nos ensina, querido? Por que comer todo o cordeiro? Porque você vai olhar para Jesus hoje. Você vai ver que Jesus, nós só queremos de Jesus. Lembra quando você se converteu? Vem, que é a terça-feira da prosperidade, o ano do avivamento, terça-feira da vitória, não era assim? Vem que Deus vai cuidar do seu casamento, vem que Deus vai te prosperar. Então a gente deu uma mão para as pessoas, o Jesus da riqueza, nós demos o Jesus da vitória, nós demos o Jesus que muda tudo, nós temos todo Jesus, mas não demos o Jesus crucificado. Porque as pessoas entenderam que o evangelho é um lugar de ganho, mas só que é totalmente diferente. Seguir Jesus é um lugar de perda. Quanto mais você perde, mais você entende quem é Jesus. Porque o reino de Deus é o contrário, o último é o primeiro. Aquele que chora é o que está feliz. Como é que pode? É tudo ao contrário. Quem perde ganha. Mas só que nós nos apresentaram o evangelho de um cordeiro, que eu vou com ele até onde eu quero. Mas só que Deus, ele diz o seguinte: vocês vão comer tudo. Vocês não vão ter o Cristo da Páscoa, onde vocês vão celebrar, onde vocês vão ter as melhores partes do cordeiro. Não, você vai ter tudo: as aflições, as angústias, os sofrimentos, as percas. Isso é Páscoa. Tu sabe o que é Páscoa? Perder. Perder. Porque a Páscoa foi no dia que o cordeiro, para os judeus, morreu. E foi exatamente quando o pai dá o seu filho, ele perdeu. Sabe, você que estava preocupado em ganhar o bombom, você vai perder até o que tem e vai dar para alguém hoje. Porque Páscoa é perder, amigo. É muito mais do que hoje o peixe é na sexta-feira que foi peixe, né? Hoje é qualquer coisa, né? Chocolate, né? E aí hoje você vai ver que a gente foi pelas ruas hoje entregar comida. O povo não queria comida. Tem bombom aí? Tem bombom? Tem bombom? Eu falei, caraca, mané. Porque o povo não estava preocupado em comer. Eles queriam a Páscoa que eles sempre aprenderam, que hoje eles precisavam comer chocolate. E aí, irmão, tem mulher que fica chateada de não ganhar o bombom do marido. Ai, meu Deus,
Não é nem um pouco romântico. Não é assim? Não me deu nem um bombom. Mas por que, irmão? Porque de fato a gente não sabe o significado da verdadeira Páscoa. E aí o comércio afetou a nossa mente. E aí você que é esposa, aprenda a perder. Pastor, tu é radical assim? Não, nós não somos tão radicais assim. Mas o que eu estou te falando é para que você não se entristeça porque o chocolate não chegou. Para que você entenda que tem coisa melhor do que o chocolate. O chocolate vai te dar uma sensação de um prazer no momento, mas Jesus, ele é o seu prazer, aquele que morreu e ressuscitou e nos trouxe paz, alegria, saúde, felicidade, nos levou para um lugar de morte. Por que hoje somos alegres? Porque morremos um dia. Então nós só seremos felizes quando nós entendemos o que é morrer. Jesus morre e ressuscita. Ele diz, cara, eu vou voltar de novo. Que tempo bom com vocês. Para buscar todo mundo. Aí, essa galera é massa. Jesus ama estar com a gente, cara. Nós que perdemos a paixão por Ele. Ele ama tanto estar com a gente que Ele veio, Ele foi, Ele diz, eu vou voltar para buscar vocês. Tanto que Ele nos amou. Ele diz, cara, vocês são uma galera diferente. Papai deixar, eu vou dar uma descida aí rapidinho, pá. Dar umas caminhadas de novo. Passa em Rocha Miranda. Porque é isso que nós precisamos entender, cara. Então que nós precisamos entender que o sangue de Jesus havia uma importância. Qual a importância, querido? A importância, o sangue de Jesus, o do Cordeiro, era tão precioso. Coloca na porta, para que quando o espírito da morte, o anjo da morte vier, não matar vocês. Lembra os nossos irmãos? O sangue de Jesus tem poder. E às vezes a gente fica, caraca, mas é verdade, irmão. Então o sangue mostraria ao anjo do juízo que ali havia uma família que tinha aliança com Deus e não deveria ser punida. Não deveria ser punida. Enquanto o juízo de Deus estava sendo derramado sobre os ímpios e os egípcios, consagrados filhos de Deus estava comendo a carne do cordeiro. Então você vai ver que nesse mesmo dia que o anjo da morte passava, os filhos de Deus estavam comendo o cordeiro. Então enquanto eles comiam, e aonde eles estavam, irmão? No Egito. O que eu quero dizer para vocês com isso, não importa quem governa, e sim quem te governa. Nós estamos muito preocupados com quem governa, mas não estamos preocupados com aquele que nos governa, o que ele quer para esses dias. Então a gente, porque o Witzel, porque o Bolsonaro, porque o Crivella. Vou dizer uma coisa para vocês, irmão, não tô nem aí para eles, porque nós sabemos em quem nós cremos, e nós estamos em casa desfrutando do Cordeiro. Nós estamos em casa desfrutando do Cordeiro. Enquanto alguns estão preocupados, por quê? Estão preocupados porque eles não sabem viver sem entretenimento. Por isso estão preocupados. Eu vou me desviar. Esse tempo tá difícil. Esse tempo o pastor não pode vir aqui. O pastor não pode me ligar. O líder não pode ir. E meu Deus, acho que eu vou me desviar, tô fraco. Não, você sempre foi fraco. Porque a gente precisava de um culto de domingo para nos nutrir. Porque a gente vem ao culto no domingo para nos nutrir. Porque não faz devocional nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta. E por isso estamos se tornando homens fracos. Porque não estamos desfrutando do Cordeiro na nossa casa. E por isso as pragas estão vindo, estão entrando. Por isso as dificuldades estão vindo, estão entrando. Por isso as lutas estão vindo, estão entrando. Porque Deus está nos dando um tempo de desfrutar do Cordeiro, cara. Esse é um tempo de nós entrarmos nesse lugar, entendermos quem nós somos e desfrutar.
Só não vai desfrutar nesse tempo de comer do cordeiro quem não é filho, cara. Quem não é filho. Porque quando eu entender aquilo que o Pai está construindo a partir de nós não vamos parar. Nós vamos permanecer naquilo que o Pai está construindo sobre nós. E você vai ver que quando Cristo vem, Ele cumpre uma missão. Mas por quê? O que Jesus disse? Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. E sabe por que hoje nós estamos desesperados? Porque muitas coisas que nós estávamos fazendo, Jesus não tinha nem nos pedido para fazer. E agora, o que Jesus está dizendo? Fique em casa, bonitão. Estabeleça. Algumas pessoas dizendo, estou parado. Nós não estamos. A gente teve reunião com os pastores aqui. Terça-feira teve sala de oração aqui. Reunião com os pastores quarta-feira. Tivemos reuniões com os líderes na sexta. Pastor, está parado? Não estou não. Você está... Você se moveu esse tempo todo por entretenimento. Tem muita gente para você cuidar. Tem 100 pessoas lá no grupo. Só você cuidar de alguém. E aí não para. Porque nós estamos entendendo aquilo que o Pai está construindo a partir de nós. E por que o Pai desenvolve isso, cara? Como eu falei, irmão, Jesus, Ele é lindo. Ele amou tanto vir à terra, viver com o homem, estar com o homem, que Ele vai vir de novo nos buscar. Então o que o Pai está fazendo nesses dias? Aproveita esse dia hoje, como Ele disse ao povo de Israel, passar, pular e mais alto, movimentar-se. Aproveita esse dia para que você se movimente, para que você, pelo menos na Páscoa, lembre de quem é o Cordeiro, cara. Lembra de quem é Jesus, o que Jesus fez na sua vida, e depois de uma salvação que você está desenvolvendo a partir dela. Não basta ser salvo e simplesmente alguém egoísta. Faz o seguinte, amigão, aquele que na sua casa são poucos, convide o seu vizinho para desfrutar do Cordeiro. Assim Deus estava dizendo, aquela família que tem pouco, faz o seguinte, convide o seu vizinho, cara, chama ele, para que ele não seja morto. Não tinha a ver com os hebreus, com os egípcios. Deus estava querendo salvar um povo. Não eram os hebreus, era um povo. E hoje, como Ele veio, Ele não veio para os judeus, Ele veio para os gentios. Ele veio para os judeus, mas Ele veio para os gentios também. Então o propósito de Deus não era salvar um povo, era salvar a humanidade. É por isso que Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz, todos, venha e coma do Cordeiro. É isso que nós precisamos de se entender. E o Senhor nos amou, assumiu o lugar do Cordeiro no meio de um deserto. Você vai ver que quando ele é batizado por João Batista, a Bíblia diz que o próprio Espírito o conduz ao deserto. Então o Pai leva Jesus ao deserto para dizer os propósitos do seu coração. E quem somos nós, irmão, para não ir para os desertos? Sabe onde é esse lugar do deserto onde o Senhor nos leva? Para nos desintoxicar de tudo aquilo que ficou em nós do Egito. Aí nos leva para o deserto. Mas só que mesmo em um deserto, o Cordeiro está lá. E o que nós precisamos entender é que nós devemos celebrar a Páscoa muito mais do que ganhar é perder. Muito mais do que ganhar é perder. Abra comigo aqui em 1 Coríntios 1,
18. Olha o que diz esse texto aqui, irmão. Sei perfeitamente bem como parece loucura aqueles que estão perdidos quando ouve a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que essa mensagem é o próprio poder de Deus. Então você vai ver que para alguns que é loucura a mensagem da cruz, falar de perca, falar de morte, para alguns, enquanto é loucura, para nós é poder de Deus. Então é isso que nós precisamos entender, cara. O porquê estamos aqui? Porque entendemos o que é poder de Deus. Poderíamos falar tanta coisa sobre a Páscoa, né, cara? Dá um estudo poderoso, mas só que não. Sabe o que o Senhor está nos levando para esses dias? Para um lugar onde nós vamos perder, cara. Nós vamos perder. E por isso aqui estão os nossos pastores aqui. Nós vamos orar juntos. Nós vamos ceiar juntos. Porque nós entendemos que alguns estão em casa, né? E a Larissa está em casa, mas a Tamires veio, a Michelle também ficou em casa, antes também. Mas só que o que a gente precisa entender, cara? Olha só como que nós decidimos perder. Nossos filhos não estão aqui. A esposa de alguns também não estão. Evangelho é isso. Enquanto alguns vão poder desfrutar de algumas coisas, você vai perder algumas coisas. Então tem pessoas, irmão, que está desfrutando de coisas que você não desfrutou, possa ser que você não desfrute, mas um dia você vai desfrutar. Mas o que eu estou querendo que você entenda nesse tempo, antes de Canaã, tem Egito e tem um caminho a percorrer. E se nós não entendermos esse caminho, de fato que é a Páscoa, não um comércio. E será que hoje nós pegamos isso para que de fato a gente possa refletir? Com quem você compartilhou o cordeiro hoje? E não um ovo? Para quem você falou de Jesus hoje? Qual vizinho você chamou para compartilhar do cordeiro? Qual seu amigo ligou? Ou para qual amigo você ligou para desejar a verdadeira Páscoa? E aí, amigo? Vamos comer o cordeiro junto, cara. Há um Cristo para nós. Mas não é esse evangelho fácil, não. Vem porque Deus vai curar o seu casamento. Deus não cura casamento, Ele cura pessoas, cara. Quando as pessoas forem curadas, os casamentos serão saudáveis. Deus, Ele sempre trabalha com o indivíduo. Ele sempre vai trabalhar em você. Nunca espere do seu irmão aquilo que você não tem ainda. Nunca espere de alguém aquilo que você não tem. Ou nunca queira de alguém uma mudança daquilo que você ainda não mudou. Chama junto, cara. Vamos comer o cordeiro. Vamos mudar juntos. Vamos desfrutar desse mesmo Cristo juntos. Quantos estão preparados para perder hoje, para morrer? Quantos estão preparados para morrer hoje? Porque foi para isso que Ele te colocou nessa live, para te matar, cara. Para te matar. Para te matar. Eu creio que hoje vai ser um dia de morte. O Senhor está afetando algumas pessoas. O Senhor está pegando algumas pessoas. E aí, irmão, quando você decidir morrer, você vai começar a se movimentar.
Quando você decidir morrer, você vai começar a dar novos saltos. Não vai ser falsas linhas de chegada. Eu cheguei no lugar. Não. O Senhor não vai te levar em falsas linhas de chegada. De lugar de chegar, agora eu cheguei no ápice do meu ministério. Não existe isso, cara. Sempre tem mais. Ele é uma fonte inesgotável. Ele sempre tem mais. É por isso que todos os dias eu invento moda mesmo. Todos os dias eu falo: Jesus, eu posso ir mais um pouco. Porque todos os dias eu sigo os passos de Jesus. E seguindo os passos de Jesus, Ele está dizendo: pode, vamos mais um pouco. E sabe por que muitas vezes nós não seguimos os passos de Jesus? Porque se seguirmos os passos de Jesus, nós vamos encontrar uma via, ou algumas vias. E as vias dolorosas. Seguir os passos de Jesus pode ser, cara, que você pare com Ele no Getsemane. Seguir os passos de Jesus pode ser que você encontre, vai ter que andar pela via dolorosa. Seguir os passos de Jesus pode ser que Ele vai te levar para a cruz. Porque seguir Jesus é Getsemane, via dolorosa e cruz. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso é Páscoa. Bem-vindo à Páscoa. Seguir os passos de Jesus. As vias dolorosas te esperam. Os Getsêmanes te esperam para espremer você, e tirar de você o melhor. O lugar da prensa, onde Deus vai espremer você para te arrancar óleo. A via dolorosa, pode ser que o Senhor coloque algumas pessoas para te ajudar nessa via, ou pode ser que não. Mas o que você vai entender, cara? Eu só tenho um caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ainda que as vias sejam dolorosas, mas eu vou seguindo Jesus. O melhor lugar para você estar hoje, não importa se é Getsemane, se é a via dolorosa ou se é o Calvário, mas segue os passos. Segue o passo do Cordeiro. Segue os passos do Cordeiro. Vou chamar o Ministério do Louvor para a gente estar cantando uma canção, para que de fato você possa orar nesse tempo, para que o Senhor possa ministrar ao seu coração aquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações. E de fato permanecermos no lugar aonde o Senhor nos colocou. É isso que nós precisamos entender. Quando? Hoje. 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 E o Senhor está te levando para esse lugar hoje. E nós precisamos ir. Vamos orar. Vamos orar. O Caio vai estar ministrando a canção. Nós vamos orar juntos. Feche os seus olhos onde você estiver, cara. Peço para que essa palavra venha afetar o seu coração. Que de fato essa palavra venha tocar o seu coração. Às vezes para você o que nós falamos aqui é loucura. Mas para nós é poder de Deus, cara. Nós entendemos isso. Nós entendemos isso. Nós entendemos isso. Feche os seus olhos onde você estiver.